meus amigos, hoje nós estamos aqui na companhia de uma pessoa competente, amiga, maravilhosa, faz um excelente trabalho em Friburgo, que é o Dr. Henrique Pessoa, o nosso delegado aí da Polícia Civil. Fiz questão de trazê-lo aqui hoje, porque é muito importante que ele fale, né, para a população sobre o trabalho da Polícia Civil, quando é que a gente tem que procurar a Polícia Civil, né? O que a Polícia Civil faz, que é para a gente ficar mais bem informado sobre esse trabalho tão importante para a nossa comunidade, para o nosso país, que é o excelente trabalho que a Polícia Civil presta, né, a toda a comunidade. Mas antes, gostaria de passar as mãos aqui do Dr. Henrique, pequena lembrança aí do Felga, tá? Uma pequena serigrafia, né? Porque é bom a gente presentear as pessoas amigas, para que fique um pedacinho da gente lá, né, na casa da pessoa, porque a gente se sente honrado em estar presente na vida das pessoas. É isso aí, doutor. Eu agradeço imensamente. Doutor Henrique, conforme eu falei, gostaria que o senhor primeiramente explicasse o que é a Polícia Civil, qual é o trabalho que a Polícia Civil presta, quando é que as pessoas, a população, deve recorrer à Polícia Civil, em quais situações, em quais circunstâncias, né? Para que as pessoas fiquem mais tranquilas e mais bem informadas a respeito aí dessa instituição maravilhosa sua. As câmeras da Nova TV estão à sua disposição. Desde já, obrigado pela oportunidade, é sempre importante nós estarmos aqui, né, junto à população de Nova Friburgo, falando sobre a atuação da Polícia Civil. Só veja bem, a Polícia Civil é uma instituição bicentenária, não é? 210 anos já, e de tal modo que a atuação da Polícia Civil, na forma da Constituição Federal, é a atuação de polícia repressiva, qual seja, a atuação da Polícia Civil se dá a partir do momento que um crime acontece, não é? Porque na forma do que a Constituição prevê, o nome da atividade exercida pela Polícia Civil é Polícia Judiciária. Não que ela pertença ao Poder Judiciário, não é? Ela pertence ao Poder Executivo. Polícia Judiciária no sentido de investigar e descobrir a autoria e as circunstâncias de um determinado crime. Portanto, toda vez que houver um crime, a Polícia Civil, ainda que não seja comunicada, porque por muitas vezes, dependendo da natureza do crime, não é preciso que seja comunicada. A polícia tomou ciência, já faz o registro e já inicia a investigação, não é? Mas enfim, toda vez que determinada pessoa seja vítima de um determinado crime, né, ela deve procurar a Polícia Civil. Hoje também nós temos o recurso da chamada DP online. A gente sugere, né, a pessoa muitas vezes não tem tempo para ir à delegacia, ela pode fazer o registro através do site da Polícia Civil, o www.policiacivil.rj.gov.br. Ela pode entrar lá e solicitar um registro online. É fato que não são todos os crimes que podem ser registrados por essa plataforma, tem uns que são mais complexos, que a gente solicita, né, que a pessoa compareça efetivamente à delegacia. E mais, nessa plataforma você também pode registrar o extravio de documento. Então, uma pessoa que perde um documento muitas vezes pode vir a ter problema futuramente com o uso indevido dessa sua documentação, né? É aquilo que a gente chama de RED, Registro de Extravio de Documento, certo? E também compete à Polícia Civil cumprimento de mandado de prisão, compete à Polícia Civil também remoção de cadáver, né, fazer o registro e solicitar que o bombeiro faça a remoção de cadáver naqueles casos em que compete. Enfim, a Polícia Civil, portanto, tem aí uma gama de atividades. E, enfim, a gente tenta suprir, fato que a gente tem dificuldade aí de efetivo, muitas vezes a gente não tem um pessoal bastante para fazer esse atendimento de forma adequada, mas em breve a gente pensa que pode superar isso, na medida que existe concurso público aí da Polícia Civil. Enfim, em linhas muito gerais, essa é a atividade desenvolvida pela Polícia Civil. Eu achei bacana o senhor falar aí que tem mais de 200 anos a Polícia Civil. São 210 anos. Então isso aí esclarece para a gente que vocês têm um caminho longo que vocês trilharam, que deram muita experiência e
fruto de toda essa experiência é o belíssimo trabalho que vocês fazem hoje em dia. É o resultado de mais de 200 anos de experiência, né? Não é fácil a gente ver o trabalho da Polícia Civil, atualmente até na novela a gente acompanha, né? A gente vê que é um trabalho minucioso, a gente vê nos canais aí de TV mostrando lá aqueles crimes, São Paulo, Rio de Janeiro, a gente vê a Polícia Civil ali presente, com datiloscopistas, juntando prova, tirando fotografia, quer dizer, é um trabalho que é fruto de muita experiência, de muitos anos de trabalho, né, doutor? A Polícia Civil do Rio de Janeiro foi a primeira polícia, a primeira estrutura policial ainda no Império, né? Ainda logo depois do Brasil Colônia, assim que a família imperial veio para o Brasil, né, a Polícia Civil, a Polícia do Rio de Janeiro, logicamente com outras denominações. Então hoje nós temos o orgulho de dizer que nós, no Rio de Janeiro, somos a primeira polícia do Brasil. Mas é isso que você fala, entendeu? Muitas vezes é lógico que na novela a coisa é um pouco romanceada, mas é mais ou menos por aí. É um trabalho de muita dedicação, é um trabalho que tem muita dificuldade, porque é você investigar crime, escolher provas, as pessoas temem, né? Mas aí você tem que ter a necessidade de correr. Hoje a gente, talvez, né, tem um pouco mais de facilidade, porque hoje a gente tem a tecnologia, né? A tecnologia é um fator crucial para levar a êxito aí uma investigação. Então, nesse sentido, a gente se socorre muito, não só da informática, a existência de banco de dados. É muito importante também, e a gente, nesse sentido, até solicita à população que mantenham, né, em bom estado as suas câmeras de monitoramento, porque isso para nós é um elemento fundamental aí para a prática de crimes, e muitas vezes a população se sente um pouco temerosa de ceder isso para a polícia, essas imagens. Por favor, não temam, isso vai ser tratado com a devida discrição, com a devida, né? Eu acompanho nos noticiários que essas câmeras são fundamentais. A gente pega o sujeito passando, correndo, a polícia faz um trabalho de investigação e chega ali naquela pessoa que a gente fica até espantado. Dependendo da qualidade da câmera, a gente consegue levantar o rosto da pessoa, dependendo da qualidade da câmera, a gente consegue levantar o veículo utilizado e buscando a placa, enfim, muitos crimes já foram solucionados com o uso desse tipo de tecnologia. Muito importante a tecnologia. Agora, a tecnologia ela tem que vir aliado a um trabalho competente, a um trabalho que a Polícia Civil se dedica ali com todo carinho, com toda a experiência, né? Porque a tecnologia é fantástica, ajuda muito, mas o trabalho de cabeça, de inteligência da polícia é que usa essa tecnologia para facilitar e adiantar, né, a solução dos casos. A gente acompanha isso aí, muito importante o senhor estar aqui hoje dando essas informações, porque as pessoas precisam ter noção de como é que funcionam as instituições que estão aí servindo bem a população. Não é à toa. Tem um grande trabalho por trás de tudo isso, né, da polícia, e a gente tem que valorizar. Há pouco tempo atrás tivemos a oportunidade de prestar homenagem lá à Polícia Civil, em nome do Dr. Henrique, pusemos lá o nome de todos os policiais, porque é importante que a população que passa por ali vê quantas pessoas estão trabalhando ali, se dedicando. Não é brincadeira não, é muita gente para poder resolver os inúmeros problemas que a nossa cidade tem, né, doutor Henrique? Pai, você não sabe o quanto você foi feliz e nos fez feliz, né? Porque, lamentavelmente, né, a população muitas vezes é a primeira crítica da polícia. Muitas vezes com razão, outras vezes sem razão, né? E aí, nesses longos 210 anos, foi a primeira vez que a Polícia Civil recebeu um monumento, ou seja, uma homenagem concreta de uma pessoa, e nesse sentido você pode ter certeza, o secretário de Polícia Civil veio aqui, ficou encantado, ficou apaixonado por você, embora você não tenha chamado ele de meu bem. Não se preocupe que minha mulher não é ciumenta. Ele ficou apaixonado por você. Mas enfim, pelo reconhecimento do trabalho, né? Que isso para nós é muito importante. Isso que você falou é verdade, ou seja, agora, não é só questão... Só dando uma interrupçãozinha aqui, não fui eu que homenageei. Eu faço as homenagens, sempre em nome da população, claro, porque a Polícia Civil não trabalha para mim. A polícia trabalha para a população, para a cidade inteira. E muita gente me cobrou isso na rua. Ô Felga, pô, você não homenageou a Polícia Civil? Eu falei, tudo tem sua hora. O trabalho que eu faço é um trabalho gracioso, conto com a ajuda dos amigos, das pessoas. A hora
que eu conseguir, eu vou colocar lá. E olha, foi um dos melhores dias da minha vida, porque eu tenho certeza que eu prestei uma homenagem merecida, uma coisa que não custa nada a gente reconhecer o valor das pessoas que estão trabalhando e trabalhando bem pela nossa comunidade. Você não sabe quanto fez bem ao ego de cada policial que estava ali, entendeu? Porque é difícil, não é algo fácil. Você lidar com pessoas é difícil. Você lidar com pessoas que de alguma forma se sentiram agredidas, tiveram seus familiares mortos eventualmente, isso tudo você tem que ter uma acuidade muito grande, entendeu? Então o policial nesse sentido, né, além de ter a tecnologia à disposição, você tem que ter o policial valorizado. É fato que hoje nós temos aí um processo, o Rio de Janeiro passa por uma dificuldade, logicamente que isso tem impactado muito toda a categoria do serviço público, né, dos servidores públicos de uma forma geral, e o policial não é diferente. Espero que o policial realmente faça um trabalho de extrema qualidade, e muitas vezes os recursos disponíveis não existem. Aqui em Friburgo, eu queria referir isso, eu sempre refiro. 99% dos policiais que hoje trabalham na delegacia, a começar por mim, são de Nova Friburgo. Residem em Nova Friburgo e região. Ou seja, esse é um aspecto muito interessante, né? Porque são pessoas que têm compromisso, são pessoas que seus pais residem aqui, seus filhos, suas esposas. Eu sou testemunha disso toda vez que vou lá na polícia, conheço as pessoas, de que família são, pessoas antigas, né? E a gente se sente bem com isso. Agora, é importante esclarecer que o cidadão de bem, ele não tem que temer nenhum tipo de polícia, de nada, porque, pelo contrário, ele tem que agradecer, porque a polícia está ali para defender as pessoas de bem. O sujeito que comete um crime, faz alguma coisa errada, ele tem que pagar por isso de alguma maneira. E a polícia está aí para isso, para proteger o cidadão de bem, o cidadão honesto, está trabalhando decentemente, né? Contra aquele cidadão que se desvirtuou, saiu por um caminho errado, faz coisa errada, né? Então, nós não temos que temer a polícia, temos que admirar, porque a polícia está do nosso lado, do cidadão de bem. Lógico. Esse é o papel da polícia, né? O lema da Polícia Civil, o hino da Polícia Civil, é o nosso lema, ou seja, em defesa de quem precisar, né? E, logicamente, que a gente sabe muitas vezes que a pessoa aí, por uma questão de falta de opção, por uma questão de não ter tido uma estrutura familiar, uma série de aspectos aí que a gente não vai se alongar muito nisso, acaba, né, desvirtuando, e aí nós somos obrigados a tomar uma atitude categórica. Não que isso mas de qualquer maneira, né? A Polícia Civil leva as provas e isso vai para a justiça. Se o sujeito tiver alguma coisa a favor dele, se ele cometeu um delito numa hora errada, por um motivo qualquer, ele vai ter a chance de se defender. Não tem dúvida. Veja bem, o instrumento principal da investigação a gente chama de inquérito policial, tá? No inquérito policial a gente vai ter ali o quê? A colheita das provas, ou seja, provas orais, testemunha, prova técnica. E a prova não é apenas para provar a ocorrência do crime, é para provar quem efetivamente cometeu. Muitas vezes esse inquérito termina sem que haja a prova concreta de quem teria sido seu autor, e muitas vezes uma pessoa é indicada como suspeito e o inquérito termina dizendo que essa pessoa não é suspeita, que essa pessoa não cometeu o crime. Ou seja, a polícia não está ali buscando apenas o suspeito. A polícia está buscando ali, muitas vezes também, excluir a responsabilidade de alguém que foi envolvido indevidamente. Verdade. É aquilo que a gente chama em direito processual penal, a gente não busca a verdade, a gente busca a verdade real. A verdade que a gente vai conseguir provar as circunstâncias do crime e seus respectivos autores. Ninguém está ali a fim de achar um culpado, não. Né? Nesse caso, se aquele culpado de fato existir, a gente conseguir concretizar as provas em desfavor dele, ok. Mas se não, a gente está ali também para dizer que aquela pessoa ali foi envolvida indevidamente. Com certeza, pelo que o senhor está falando aí, eu tenho plena convicção e confiança na polícia, porque eu sei que vocês não trabalham de qualquer maneira, vocês trabalham com provas, vocês trabalham pensando, vocês trabalham comparando, né? E a gente tem que ter confiança no trabalho de vocês, porque afinal de contas, como já foi dito aqui, são mais de 200 anos de experiência. Ô, Felco, sabe o que eu costumo dizer? A confiança é uma forma de fiscalização.
A melhor forma de você fiscalizar a polícia é confiando nela. Por quê? Porque na medida em que você confia numa determinada pessoa, você vai dar a ela liberdade dela fazer o seu papel. E é nesse sentido que você vai ver se de fato ela merece ou não a sua confiança. Verdade. A confiança que você deve depositar numa determinada pessoa é a melhor forma de fiscalização. Por quê? Se ela for uma pessoa, enfim, que não tiver um comportamento muito adequado, ela vai abusar da sua confiança e vai se revelar. Verdade. Eu particularmente tenho essa percepção. Eu confesso a você que quando eu entrei na polícia, minha mãe, falecida já, ela ficou um pouco assim preocupada, polícia, aquela visão, né, que as pessoas têm da polícia. Poxa, mas a polícia, você vai entrar na polícia? E eu falei isso para ela na época. Eu me lembro que eu falei: mãe, você confia em mim? Claro, meu filho, você me ama, você... Enfim. Então a senhora espera, confia em mim que a senhora vai ver que eu não vou te decepcionar. Eu acho que o policial, ele é um ser vocacionado. Ele tem que ter vocação para exercer esse tipo de atividade, porque não é fácil, mas são pessoas que dedicam a sua vida em prol de outras pessoas, para defender outras pessoas, para esclarecer os fatos, na verdade, e para inocentar o inocente e para acusar o culpado. Então a gente tem que ter confiança na polícia, no trabalho da polícia, porque nós, sem a polícia, a gente não tinha a quem recorrer. Nós vamos recorrer a quem? Quem que vai nos defender? Nós, cidadãos de bem, não é verdade? É verdade. A polícia é extremamente necessária e a gente tem que agradecer todos os dias que a gente tem uma polícia competente, dedicada. A gente sabe disso porque as pessoas, na hora do aperto, eles vão procurar a polícia, porque a polícia é a única que pode resolver esse tipo de problema que as pessoas não querem se envolver, porque não é fácil, não. Muito difícil o trabalho de policial. E nesse papel aí também eu me incluo, embora por óbvio não sou policial militar, mas é uma instituição que eu particularmente respeito, não só pela instituição, mas sobretudo pela instituição em si, mas sobretudo pelos policiais. Polícia militar também. Você já imaginou o que é você estar o dia inteiro dentro de uma viatura, fazendo ronda, parando em lugares de risco, né? Para tentar de alguma forma fazer com que a cidade se torne uma cidade melhor? Né? Nesse sentido, eu não defendo só a polícia civil, não, eu defendo também a polícia militar. Né? Vejo que o papel deles é importantíssimo e veja bem, e uma depende da outra. Tem pessoas aí que adotam aquele discurso: não, polícia civil e polícia militar, rivalidade, uma não gosta da outra. Você acha que tem que haver até uma unificação maior das polícias? Esse é um aspecto aí crucial, ou seja, polícia civil e polícia militar tem que trabalhar de forma integrada. Não é? Por quê? Porque uma depende da outra. Se o trabalho de uma falhar, sobrecarrega a outra. Se o trabalho da outra não for feito de forma adequada, sobrecarrega aquilo. É aquilo que a gente diz na teoria, que o trabalho da segurança pública é um ciclo. Vamos entender como um ciclo, né? A polícia militar, ela tem uma atuação de polícia ostensiva. Ela tem uma atuação preventiva. Então ela previne para que o crime não ocorra. Quando a prevenção falha, a polícia civil passa, ou seja, quando a prevenção falha, o crime aconteceu. A polícia civil passa a atuar no sentido de descobrir as circunstâncias e a autoria do crime. Se você chega à autoria e faz com que esse indivíduo seja preso, você melhora a segurança da rua. Se a polícia civil trabalhar mal, esse indivíduo vai voltar para a rua e vai delinquir, vai sobrecarregar a polícia militar. É por isso que a gente trabalha em si. Com relação a esse tema de unificação, eu não vejo isso como um tema crucial. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas defendem a unificação dizendo que existe conflito de atribuições. E eu particularmente não vejo. A polícia militar faz o papel de rua, polícia ostensiva, seu papel, preventiva. E a polícia civil faz o seu trabalho de polícia repressiva, ou seja, um complementa o outro. Essa unificação eu não vejo como solução. É preciso que seja discutido? Sim. Sim, é preciso que seja discutido, debatido, não é? E se a sociedade entender que isso é viável, se as lideranças políticas entenderem que isso é cabível. Mas eu não vejo isso como uma discussão crucial. Não é a falta de ter uma polícia unificada que vai tornar a segurança pública melhor. Eu podia falar para você que se você for para os Estados Unidos, você não tem 2 polícias não, você tem 200. Porque o sistema federativo dos Estados Unidos, né, confederativo,
Você tem a polícia municipal, você tem a polícia estadual, você tem o FBI, que é a polícia federal, você tem a polícia do condado, você tem o xerife, enfim. E, no entanto, lá a coisa funciona por quê? Porque existe investimento. Investimento na pessoa, investimento na tecnologia e, sobretudo, o respeito do povo com relação à polícia. Vai ver o respeito que a polícia europeia tem, a polícia americana tem, não é? Eu tive oportunidade também, tempos atrás, de homenagear a polícia militar. Fiquei encantado também com o trabalho deles. São pessoas que têm famílias ali dentro e a gente tem que ver as polícias de uma maneira diferente, não com crítica, mas com amor, porque são seres humanos igual a nós, têm família, têm problemas igual a nós, estão ali à nossa disposição, sacrificando suas vidas, arriscando suas vidas para proteger as nossas vidas. Então eu valorizo muito o trabalho da Polícia Militar, o trabalho da Polícia Civil, bombeiros, que eu homenageei também com o monumento. Quer dizer, a gente tem que valorizar esse trabalho, cada um faz a sua parte, você tem toda a razão, uma não vive sem a outra, na verdade, e as duas se complementam, prestando um excelente trabalho para a comunidade, que a gente tem que agradecer todos os dias. Eu gostaria que as pessoas, em determinado momento, não olhassem a polícia, olhassem o policial. Eu acho que cada um de nós aqui, qualquer atividade que você exerça, é uma atividade estressante, é uma atividade difícil, afinal de contas é dali que você tira o seu sustento, sustento da sua família. As pessoas costumam olhar e dizer assim, todo garoto, né, sonha em ser jogador de futebol. Você já imaginou a vida de um jogador profissional? O cara tem que treinar, o cara tem que viajar, o cara tem que se concentrar. Quando você conversa com um jogador de futebol, ouve entrevista, o cara fala que já perdeu casamento de parente, que perdeu aniversário de filho, que passou 15, 20 anos da sua vida sem convívio familiar. Isso é fácil? Não é fácil. Agora, se coloca na pele do policial, né? Tendo que lidar com morte, com dor, com sofrimento, tendo que todo dia sair de manhã sabendo o risco que corre, muitas vezes não sabe se vai voltar, porque pode acontecer algo. A gente vê aí na mídia que policial eles têm problemas de depressão, como muito todo mundo, suicídio, como psicólogo, porque não é uma vida fácil, não. Eu queria que as pessoas vissem que o policial é alguém como ele, que saiu, é vizinho dele, vivenciou as mesmas coisas, brincou na rua como ele, cresceu com a mesma dificuldade, e hoje labora numa situação que muita gente não ia ter condição, que muita gente não ia conseguir. Eu considero o policial um herói, porque seria mais fácil optar por uma carreira que não tivesse tanto estresse, tanto risco, né? Mas é que eu disse no princípio, a pessoa tem que ser vocacionada para enfrentar uma realidade dessa, e a gente tem que agradecer essa vocação, porque não é para qualquer um, não. Tem dias que eu confesso a você que a gente chega em casa, parece que, não sei, parece que a gente está energizado, parece que tem uma energia, muitas vezes não necessariamente positiva, né? Para quem acredita, isso não é uma questão de fé, é energia. Quando você lida com tanta coisa ruim, que quando você chega em casa... Eu costumo brincar muito com o doutor Henrique, porque eu sei dessa vida estressante, então toda vez que eu com ele faço alguma brincadeira para descontrair, porque eu entendo o problema aí da polícia, que é muito estressante. Muito estressante. E a população tem que ver isso, porque não é só ficar ali, eu sou delegado, eu sou policial, não. Por trás disso tem um ser humano que sofre, que tem muitos problemas, que tem que resolver os seus problemas e o problema dos outros. Não só os seus problemas, né? Inclusive é o seguinte, né, Felga? A gente sabe que justiça, vamos falar de justiça de uma forma geral, né? Fazer a justiça... É bom se eu pudesse dar uma pincelada aí, nessa discussão que está tendo agora aí, sobre a prisão em segunda instância, né? Porque a gente ouve muita coisa, mas a gente não tem experiência, know-how para discernir o que se está jogando aí. Eu sou como um policial, um delegado, acho que pode dar um esclarecimento para a gente sobre o que o senhor acha dessa prisão em segunda instância. Como eu te falei, as pessoas têm uma percepção muito voltada para a prisão em si, né? E aí cabe dizer que nem todo crime vai gerar uma prisão. Por quê? Por causa da própria previsão legal, né? O legislador, de certa forma, entende que quando o crime não é de maior gravidade, muitas vezes
a prisão não é necessária, ou pelo menos não é recomendável. Porque talvez um tratamento mais humano, fazendo com que essa pessoa preste um serviço alternativo, muitas vezes isso vai fazer com que a pessoa, né, se ressocialize naturalmente, que essa pessoa passe a conviver em sociedade sem precisar delinquir. Por óbvio que tem outros crimes que são de maior gravidade, não é? E aí, nesse caso, até porque não inventaram uma melhor ideia até agora, né, ninguém teve uma ideia melhor, há necessidade do encarceramento, a necessidade que essa pessoa seja presa. Então, muitas vezes, nós temos o quê? Durante o processo em si, durante o próprio inquérito, mas sobretudo durante o processo, a pessoa se encontra presa preventivamente. Quando ela é condenada em primeira instância, muitas vezes há o recurso, ou da defesa, ou do próprio Ministério Público. E esse recurso vai para o tribunal. O tribunal, a que a gente chama, é a chamada segunda instância. Ainda que condenado em segunda instância, muitas vezes ainda existe a possibilidade de uma revisão dessa decisão condenatória. Então aí não existe aquilo que a gente chama de trânsito em julgado da sentença. A sentença ainda não ganhou aquele caráter de imutável, ou seja, pode ser que ela venha a ser modificada até com uma eventual absolvição da pessoa. Mas se houver a condenação em segunda instância, hoje muitos defendem, a começar pelo próprio Supremo Tribunal, a manutenção da prisão, a prisão já em segunda instância. Eu, particularmente, concordo com a prisão em segunda instância. Por um motivo muito claro, não é? Você já teve o julgamento e a condenação por um juiz na primeira instância. Você já teve a confirmação dessa prisão em segunda instância por 3... Colegiado já. Colegiado, um órgão colegiado. Por 3 desembargadores, por 3 ministros, dependendo da estrutura do tribunal. Ora, nesse sentido, eu acho que você já tem uma prisão muito mais robusta. Então eu acho, para mostrar à sociedade que a justiça é realmente concreta, eu acho que se justifica a prisão com uma decisão por órgão colegiado de segunda instância. O órgão colegiado não é um juiz só, né? Porque o grande risco que a gente corre é passar uma imagem de impunidade. Pô, o cara cometeu o crime, já foi julgado por 2 instâncias e continua livre. Ou seja, a justiça é frouxa. E, em geral, isso recai sobre a polícia. Muitas vezes. Da polícia, né? E a polícia não tem culpa disso. Ou seja, a polícia, na verdade, concretizou as provas, tanto é que ele foi denunciado pelo Ministério Público, ele foi julgado por um juiz de primeira instância, ele foi julgado por um órgão colegiado na segunda instância. A população tem essa noção. Ele sabe que a polícia prende e a justiça acaba soltando. A população tem noção de que a polícia não tem culpa disso, não. Isso aí, não vou dizer que seja culpa, mas isso aí já é uma coisa da justiça que a polícia não tem como ter feito. Felga, tem casos e casos. A gente nunca pode ser tão categórico com essas coisas. A polícia prende e a justiça solta. Às vezes a polícia prende mal. Eu tenho coragem de admitir isso. Pode ser que você faça muitas vezes um inquérito em que haja ali uma falha. Logicamente que é um trabalho complexo. A falha é humana, às vezes. A falha muitas vezes é humana, quer dizer, não tem jeito, ou seja. E o juiz é obrigado a soltar, né? E aí a gente admite muitas vezes que isso pode acontecer e a culpa é nossa, enfim, por falta de estrutura. Acho também que, né, a pessoa, para prender definitivamente, tem que ter uma certeza absoluta. Pois é, às vezes ele não consegue concretizar às vezes algum de tipo forma, de erro, né? Às vezes ele não consegue concretizar de forma tão categórica assim a responsabilidade criminal de uma pessoa. Por outro lado, muitas vezes, eu particularmente vejo que o inquérito está bem instruído, o Ministério Público opina favoravelmente pela prisão, e o juiz não entende dessa forma. O juiz tem a sua autonomia. E o juiz, por vezes, solta. Ou o tribunal, muitas vezes, solta. Às vezes é melhor soltar do que manter preso uma pessoa que não tem culpa. Sabe, é aquele negócio. É questão de pensamentos, né? Devidamente fundados na lei, mas a lei não é uma coisa, vamos dizer assim, que seja dispensável uma interpretação. Às vezes existem interpretações distintas. O direito é dinâmico. O advogado, o juiz, eles estudam muito, porque a lei é complexa. O direito é dinâmico. E é muito complicado. Tem decisões hoje de casos similares, mas que são divergentes por causa de um detalhe.
É muito difícil a gente falar isso de uma forma muito geral, porque a gente tem que se lembrar que existem casos que são muito específicos e que um detalhe muda tudo. A população às vezes não entende isso, está soltando, mas não é bem assim não. A pessoa para aprender tem que ter certeza absoluta, Certeza tem que ter a prova absoluta. toda muito certinha. Qualquer dúvida é motivo para voltar aquilo atrás, né? Porque nós não podemos prender uma pessoa que presumivelmente pode estar inocente, né? Eu particularmente tenho plena consciência da minha atividade, entendeu? E eu, graças a Deus, eu nunca prendi ninguém injustamente. Eu quero crer nisso. Pelo menos eu me baseei nas provas. Se alguém ali mentiu de uma forma tão convincente que aquilo colou, não é culpa sua. Não é culpa minha. Eu, particularmente, se algum dia eu souber disso, eu lamento. Eu tenho 25 anos de polícia, eu sempre procurei ser justo. Não é? Até porque também, Felga, eu acho que todo policial ele deve querer ser justo o suficiente, porque a atividade que a gente exerce, ninguém está livre aí de responder criminalmente também por ter exercido sua atividade com alguma transgressão. Então uma coisa também que eu vejo muito aí, as pessoas às vezes acusam por acusar. Sim. Por vingança, porque não gosta da cara do sujeito. O sujeito tem que se defender. Não é verdade? Aí que está o papel da polícia, de investigar, de ver as provas, porque existe muita acusação falsa aí também que sobe a bomba na mão da polícia para resolver. Aquilo que você está chamando de acusação falsa, isso é crime, né? Existem hipóteses, né? Tem muitas vezes que o cara não acusa falsamente. Ele efetivamente acha que foi aquela pessoa. E ele apresenta indícios. O ser humano está... Isso não é crime. Pode errar, né? Isso não é crime. Muitas vezes a pessoa diz, não, porque essa pessoa aqui costumava cometer crime assim, assim, e todo mundo está dizendo que foi ela. Isso não quer dizer que ela esteja acusando. Isso não é crime. Ela está pedindo uma investigação, tá, né? Ok. Agora, o que a lei procura evitar é que a pessoa, tendo a certeza de que não foi aquele, faz uma acusação. Acuse. Aí é crime. Que aí pode ser a prática de calúnia, pode ser falsa acusação, pode ser denunciação caluniosa. A polícia tem que estar bem preparada. Então a pessoa que hoje... separar o joio do trigo. Exatamente. A pessoa que vai hoje a uma delegacia e acusa alguém diretamente, ela tem que ter ou uma desconfiança bem fundamentada ou a certeza. Se ela tiver dúvidas e ainda assim chegar lá, não vai porque é crime. E no final do inquérito, quem vai responder criminalmente é ela. Porque a gente inverte, a gente indicia essa pessoa. Porque o fato, veja bem, não só o fato dela acusar determinada pessoa injustamente e de repente destruir a vida dessa pessoa, mas você também movimenta a máquina da polícia para investigar um crime que não existiu. É igual fazer uma chamada, um trote para o corpo de bombeiro. É mais ou menos por aí. Entendeu? Se tu deixa de atender mais ou menos por aí. Para uma ocorrência falsa, né? Não é? Eu sei que eu vou... determinada pessoa liga, sabe que vai cometer uma determinada transgressão num bairro, liga para a PM e direciona para outro bairro. Isso é crime. Entendeu? Por isso que a polícia tem que estar realmente muito bem preparada, com experiência, porque existe gente para tudo, né? A gente sabe aí que a humanidade não é muito fácil, não. E graças a Deus a gente tem uma polícia competente, que investiga, que repete 10 vezes a mesma coisa se for preciso. Até a própria justiça é lenta exatamente para isso. Porque tem que apurar, muito bem apurado. O que as pessoas não entendem, Felga, é que é o seguinte: a justiça é lenta. Muitas vezes também porque tem muito processo, hoje existe um processo de judicialização de tudo. As relações humanas hoje estão muito conturbadas, então tudo acaba gerando processo. Isso é um processo negativo, isso é um sinal de que nós não estamos ainda no processo civilizatório adequado. É preciso amadurecer, é preciso que as pessoas resolvam seus problemas com o mínimo de bom senso, sem precisar judicializar isso. E tem um outro aspecto, as pessoas reclamam que os processos, sobretudo criminais, são muito lentos, porque sempre tem que ouvir a pessoa, tem que ouvir outra, tem que ir para isso, coisa voltar. Isso é uma garantia constitucional. Talvez ela vai repetir a mesma história. Felga, o que as pessoas não entendem é que isso é uma garantia constitucional. O devido processo legal e o rito processual são garantias. Porque você já imaginou, o Felga é meu amigo, então para ele eu vou fazer tudo rapidinho.
Ah, já o cicrano é meu inimigo, para ele eu vou demorar bastante, vou tentar de todas as maneiras. Não, a regra é para todos. Eu acho muito difícil enganar a polícia. Eu sei que pensa que vai enganar a polícia, ele pode enganar no primeiro momento, mas ele vai ser pego naquela mentira. Porque a polícia não está aí para brincar, não. A polícia está aí com competência, com experiência, como já foi dito aqui. Então, se tentar enganar a polícia, ele vai se dar mal lá na frente, com certeza, né? Eu tenho um teatrólogo alemão, Bertolt Brecht, que ele diz o seguinte, que eu acho que vale para a vida, vale para a polícia, né? Você pode enganar alguns por algum tempo, muitos por muito tempo, mas nem todos o tempo todo. Bertolt Brecht disse uma outra frase: a verdade é filha do tempo, e não da autoridade. Então o tempo é que vai mostrar a verdade. Exatamente. E a autoridade trabalha em cima disso. Um tempo, na verdade, isso é de Bertolt Brecht também, essa frase. Estamos agora no teatro, enfim. Mas é isso, ou seja, é um papel muito difícil, é uma atividade muito difícil. Eu gostaria, e eu reitero, ou seja, a melhor forma de você fiscalizar é confiando. É a melhor forma de você confiar. Eu também, na minha vida particular, eu dou crédito à confiança primeiro. Sim. Depois é que a gente, porque a verdade, você percebe a verdade a hora que ela tem que aparecer. Você engana até um determinado ponto, mas a verdade vai aparecer. Não tem como fugir da verdade. Então é melhor a gente acreditar logo na verdade do que ficar tentando mascarar a verdade com mentira, com essas coisas que as pessoas tentam fazer erroneamente, porque a polícia vai chegar certinho na verdade no final, né? Nós temos sido motivados pela atual secretaria a tentar estabelecer com a população um canal de contato. Não é por acaso que eu estou aqui conversando com você, aceitei o convite não só pela nossa amizade, mas sobretudo para tentar falar de polícia. Exatamente, por isso que eu fiz questão de vamos trazer aqui o doutor Henrique, para que ele esclareça coisas que as pessoas às vezes não têm conhecimento. E hoje outra coisa que a gente tem utilizado muito é a rede social. Que é fantástico hoje. Facebook. Nós temos o Facebook da delegacia, 151 DP Nova Friburgo, e ali, eventualmente, nós estamos ali divulgando as ações da polícia, né? Divulgando datas importantes, orientando a população. A gente nós estamos não raro colocando ali crimes que são praticados através desses sites de venda, né? Crimes que são praticados através do orientando WhatsApp, a população, tentando estabelecer com a população esse canal, não só mostrando que a polícia tem um papel repressivo, mas também tem um papel de orientação e de informação. Orientativo. Então, nesse sentido, eu gostaria até, convido aqui, utilizo o seu programa, para convidar as pessoas a visitarem o site da delegacia. Muito importante, eu vou fazer questão também de acompanhar. O Facebook, né, a página da delegacia, façam suas críticas, né? Façam as suas solicitações. Críticas construtivas de preferência. As críticas entrar na rede social para falar bobagem, falar que a gente pede. Não resolve. Outra coisa, isso aí eu acho que também seria um fato interessante, né, Fel? As pessoas acham que a internet hoje, que as redes sociais hoje são terra de ninguém, né? Que lá você pode falar o que você quiser, lá você pode ofender, lá você pode mentir. Não, não é assim. Né? Hoje rede social é uma coisa muito, muito complexa, muito... Eu tenho meu Facebook, eu só posto o meu trabalho e meus cachorrinhos vira-lata, porque faz mais sucesso do que eu, os bichinhos, né? Porque é muito importante que você divulgue as coisas boas, o trabalho, na verdade. Esquecer essas fake news, eu nem olho, porque não vou perder meu tempo com isso não. Agora um site aí, um Facebook da Polícia Civil, muito importante, porque com certeza você vai ter informações ali úteis, coisas que vão beneficiar a vida da gente, da população de uma maneira geral. E reitero, no site da Polícia Civil, que eu referi anteriormente, você pode também fazer registro de ocorrência. Por óbvio que a gente sugere que sejam fatos relativamente simples. Aqueles fatos de maior complexidade, é fundamental que a pessoa vá à delegacia, porque aí vai demandar uma investigação mais complexa, coisa e tal. Agora, sobretudo no que refere a extravio de documento. Logicamente que tem pessoas que não têm acesso à internet, pessoas idosas que muitas vezes não sabem manipular,
vá lá, ok, a gente recebe na delegacia. Muita gente que perde documento, às vezes eu estou no centurismo, eles vão ao centurismo, porque se alguém entregou, aí manda para o correio, quer dizer, é complicado esse negócio de perda de documento, né? Perder documento é complicado, porque esse documento pode ser utilizado aí por um malfeitor para a prática de crime. Eu perdi os documentos uma vez, todos os meus documentos, lá, quando eu estava fazendo a Praça Guinhar, estava mato ainda, eu parei o carro ali para ver e tal, deixei a pochete em cima do carro, ela caiu, eu voltei depois, não achei mais. Isso tem muitos anos e eu nunca tive problema, mas eu fui na delegacia, expliquei, pedi um documento novo, porque até hoje eu me lembro desse documento. Meu Deus, como é que não usaram isso de uma maneira errada, né? Um perigo, né? Se uma pessoa, se um malfeitor pega, ele consegue aí abrir uma conta bancária, montar uma empresa, cometer uma fraude, adquirir um bem em seu nome, por óbvio não vai pagar. Pode ser até que futuramente você consiga provar que não foi você. Pela internet ele pode fazer. Pela internet ele pode fazer. Beleza, isso. www.policiacivil.rj.gov. Quando você entrar lá vai ter delegacia RO virtual, delegacia virtual, DEDIC, e lá ele faz o registro, que é chamado RED, Registro de Extravio de Documento. E esse registro de extravio do documento, diariamente eu despacho no sistema, todos os delegados deixa pro dia seguinte, né? Diariamente ali. Quando a gente... Um dia, às vezes, faz um estrago na vida da pessoa, né? Não, a gente procura fazer, e aí a gente valida e a pessoa em casa imprime, e com aquele documento ali ele pode não só solicitar a segunda via, como justificar futuramente um fato. Pode ser até de álibi para a pessoa, mas não, olha, o documento foi perdido no dia tal e foi apresentado no dia seguinte. Exatamente, lá, olha só, no dia tal eu perdi, 10 dias depois utilizar, está aqui o meu registro preliminar. Importante isso, tá certo? Importante. E nesse sentido, portanto, aí muitas vezes tem pessoas que, obviamente, que a gente, sobretudo pessoa idosa, pessoa muito carente, que não tem computador, não tem acesso, não sabe lidar, a gente compreende e faz isso na delegacia. Mas eu peço minha mulher lá, ela resolve escrever o computador todo para mim, porque eu não sei lidar com tecnologia, mas tem que é muito importante. Né? Minhas filhas resolvem tudo. Meu filho com 4 anos de idade ele já sabia mexer nisso, rapaz. Com certeza. Doutor Henrique, fiquei muito satisfeito em trazê-lo aqui, viu? Eu virei sempre. Gostaria que o senhor, que conhece o assunto, né? A gente está aqui eu estou aqui como telespectador também, aprendendo também com o senhor, né? O senhor diga alguma coisa que o senhor acha que é importante para a população saber aí, a respeito da polícia, né? Porque nós dependemos de vocês para poder ter uma vida mais tranquila, né? Eu sei, Fel, que a população, né? A gente respeita muito a opinião da população. Em cada unidade, em cada cidade que a gente trabalha, a gente tem que respeitar muito a população. E é lógico que a população de Friburgo, sobretudo os mais idosos, viveram numa cidade completamente diferente. Verdade. Né? Numa cidade eminentemente rural, numa cidade cujo operária, centro, operária, ou né? seja, com as indústrias, coisa e tal, aquela população, não existia muita concentração. A cidade cresceu, não é? A cidade evoluiu. Hoje a cidade tem um viés turístico muito forte, polo cervejeiro, polo metal mecânico. Friburgo é uma cidade pujante e Friburgo é uma capital regional. Então, da mesma forma que a gente vai ter aqui investimento de empresário, que a gente vai ter investimento aí na área do turismo, na área do entretenimento, bons restaurantes, a gente vai ter que conviver também com criminalidade. Vai atrair, né? Porque o bandido vem onde tem o que tirar, né? Exatamente. Mas eu ainda diria à população, quero dizer isso à população, nós ainda temos índices bastante toleráveis. Tá certo? É lógico que eu não estou minimizando, a gente está investigando, nós estamos eu vivo em Friburgo, tranquilo, não tenho medo de ir a lugar nenhum. Eu sei que acontecem coisas esporádicas aqui ou ali, mas eu pessoalmente não tenho problema nenhum em viver nessa cidade, com questão de segurança. Nunca vi nada de errado assim na minha frente. Se nós formos comparar, não só a capital, e ali a região metropolitana, Niterói, São Gonçalo, Caxias, né, São Gonçalo, enfim, e Nova Iguaçu, a violência ali pode atingir a qualquer um. E de uma forma muito banal até, muitas vezes até que a pessoa não tem nenhuma relação com isso. Aqui em Nova Friburgo, felizmente,
A gente ainda consegue andar na rua de madrugada. Minha mulher carioca, ela fala, fecha o vidro do carro. Eu falei, pra quê? Não, tem que fechar o vidro, porque ela está acostumada em Rio de Janeiro. Chega em Friburgo, nós somos diferentes, a gente nós não tem essa ainda, preocupação. em termos comparativos, nós ainda temos bons índices. E a população pode ter certeza, tudo que tem acontecido está sendo objetivamente investigado, não obstante a dificuldade, né? Recentemente nós prendemos um autor de homicídio no Santa Bernadette. A gente acompanha pela Nova TV as matérias lá, a gente vê o trabalho de você, a população. Todos esses fatos que ocorreram, e lamentavelmente, quer dizer, a gente não pode generalizar, né? Mas alguns desses homicídios, por exemplo, que têm ocorrido, são pessoas que tiveram ligação com crime, com vida criminosa. Eu não estou dizendo que isso torne o fato banal, de modo que a gente não vai investigar. A gente vai investigar. Mas, lamentavelmente, essas pessoas também tiveram um envolvimento severo com o crime e aquela história. Lamentavelmente, a gente tem que admitir que um dia a conta chega, não é? Mas nós estamos investigando, nós tivemos aí um aumento no roubo de rua, isso vai acontecendo na medida que vai chegando o fim do ano, né? A gente começa a prevenir, trabalhar desde agora, porque na época do Natal, sobretudo, com um grande fluxo de pessoas às ruas, né? O que tem acontecido também é porque Friburgo, esse fim de semana agora, nós tivemos um fim de semana tranquilo, e a cidade, ainda que tenha caído barreira em Cachoeira de Macacu, a cidade lotada de turistas. Isso tem um aspecto positivo para o comércio, isso tem um aspecto positivo para a indústria, para o prestador de serviço, né? Para a indústria do entretenimento. A gente tem que aprender a conviver com isso. Friburgo hoje é o maior polo de moda íntima. Né? Friburgo é conhecido, além nacional. Do turismo turístico, existe o turístico aí da moda íntima que a pessoa vem fazer, compra muita gente na cidade. Né? Ou seja, é fato que a polícia, e a gente briga muito por isso, a gente está sempre falando isso com os nossos gestores lá embaixo, que a gente precisa de mais gente. Eu hoje diria para vocês que a gente não precisa de viatura. Nós recebemos 9 viaturas 0 quilômetro. Viaturas belíssimas. Nesse sentido a gente está bem. A delegacia trocou todos os computadores. Lamentavelmente hoje eu sou obrigado a admitir que o que falta na delegacia é gente. Mão de obra, né? Mão de obra, gente para trabalhar. Isso hoje, em breve esse fato deve ser minimizado, porque está aberto concurso público para a Polícia Civil, não é? Aquelas pessoas que se interessam aí não só para delegado, mas também para inspetor, oficial de cartório e outras. Às vezes que eu estive lá na Polícia Civil, vou lá para falar com o convidado do Dr. Henrique, vou lá por causa do monumento, eu vejo as pessoas sérias trabalhando direto ali, sem brincadeira nenhuma, porque é um trabalho sério e tem muita gente sempre ali esperando para relatar o problema, e a polícia ali com competência, trabalhando, entendeu? Séria, e eu gosto de ver isso porque a gente se sente seguro. Nós nos desdobramos, né? Nós nos desdobramos. Às vezes a gente tem que ir para a rua, cumprir uma mandado de prisão, fazer diligência, às vezes a gente vê o balcão tá cheio, tem que tirar policial de lá, bota no balcão. Eu às vezes vou para o balcão atender, eu não me nego a isso, porque eu acho o seguinte, eu sou o gestor da unidade. Eu não posso deixar que a minha unidade que a pessoa saia dali criticada. Agora, muitas vezes também a gente encontra pessoas que vão à polícia. O cara não pagou o meu cheque aqui, simplesmente, né? Aí isso não é papel da polícia. Tem muita coisa que não compete à polícia registrar. São assuntos que devem ser tratados em outra esfera. As pessoas não sabem bem como é que funciona, então eles têm que recorrer a alguém. A polícia civil para resolver qualquer problema. O que a gente costuma brincar, quer dizer, brincar falando sério, coisa e tal, mas enquanto todos os órgãos estão fechados, a Polícia Civil está aberta. A Polícia Civil, a delegacia da Polícia Civil funciona 24 horas por dia. 24 horas por dia? 24 horas por dia. É porque o crime, os acontecimentos não tem hora, né? Você pode chegar lá, a porta está fechada muitas vezes, porque o policial está tirando uma palhinha lá, dormindo, mas tem uma campainha do lado lá, pode tocar. Está ali. Eu vou dar dica aqui para vocês. Aqui do lado esquerdo aqui tem uma campainha, pode tocar que o policial vai lhe atender. Está ali esperando, tá certo. Né? Mas a gente saber disso, né? Porque eu não tinha noção que ficava 24 horas lá 24 horas. à disposição. Né? 24 horas. E essas coisas não tem hora para acontecer, né? São 2 plantonistas e um agente de inteligência que ficam ali atendendo.
Eu gostei muito de entrar lá na polícia, ver que vocês estão muito bem organizados ali, tudo muito bem arrumado, as pessoas trabalhando, seriedade, o pessoal esperando para ser atendido, com decência, com educação, entendeu? É muito bom a gente poder ver isso, né? Eu gostaria até que você me autorizasse a usar o espaço para agradecer, de modo espaço especial, ao Poder Judiciário. Estou falando até demais. Ao Poder Judiciário. Poder Judiciário, né, através a segunda vara criminal, que faz o juizado especial criminal, e muitas daquelas não são penas, são medidas alternativas, a pessoa tem que fazer uma prestação de serviço. E muitas vezes o doutor Marcelo Vilas, que é o juiz titular, determina o encaminhamento dessas medidas alternativas à delegacia, na forma de insumos, ou seja, papel, produto de limpeza, pneu para viatura. Isso para nós é muito importante nesse momento crítico que nós estamos passando em termos financeiros. Então, nesse sentido, eu queria aproveitar o espaço e agradecer a parceria do Judiciário, a parceria do Ministério Público e também do empresariado, Felga. Tem um aspecto muito positivo. O Friburgo, nesse sentido, é diferenciado. Nós aqui temos o Conselho de Segurança, né, o CONSEG, né, que é uma entidade da sociedade civil que se une em torno dessas causas aí da segurança pública. E o CONSEG, tantos empresários aí, o Júlio Cordeiro, excelente pessoa, família tradicional. São pessoas que ajudam muito a polícia, entendeu? Nesse sentido, eu gostaria de agradecer imensamente. A população, de uma forma geral. A população tem que agradecer essas pessoas também, porque estão dispostas a colaborar, coisa que não é muito fácil, mas a gente encontra pessoas como o Cordeiro, pessoas que estão dispostas a ajudar a cidade, né? Ajudando a polícia, está ajudando a cidade, né? Foi até engraçado, outro dia foi uma senhorinha lá que foi atendida, logicamente foi vítima de um estelionato, foi recebida, coisa e tal, e no final da tarde ela foi lá e levou um bolinho pra gente. Um bolinho. Gesto de carinho, né? Olha, você não sabe como, isso, não sei, cara, isso não tem preço. Tem não. Quando a gente recebe um agradecimento dessa natureza, você não sabe o quanto isso tem peso pra gente. Pode não parecer, não estou pedindo bolo para ninguém não, tá? Se você não quiser levar para ele, leva para mim lá que eu aceito. Eu vou te dar metade. Eu até brinquei com ele outro dia ali no Rota, né? Fingi que eu não sabia que era delegado, falei, olha, eu vou pagar a luz, você pega uma torta dessa para nós aí de limão. Mas eu, lógico, eu já estava brincando, né? Porque a gente tem que levar um pouco a vida na brincadeira também, porque não é fácil, né? Muita seriedade. Tem que tentar tornar o ambiente mais leve, né? Entrevista que eu... Não foi nem entrevista, a conversa aqui com o doutor Henrique, foi sem muita coisa técnica, né? Porque a gente tem que conversar com uma pessoa amiga, uma pessoa que vai explicar de uma maneira simples para a população, né? Não adianta ficar aqui rebuscando as palavras, coisa, porque a população quer entender. E do jeito que a gente conversou aqui, que o doutor Henrique falou, eu acho que foi muito bom para as pessoas entenderem como é que funciona a polícia. A polícia é formada por seres humanos, por famílias, e a gente tem que... são iguais a nós, somos todos irmãos da mesma cidade, da mesma raça, do mesmo país, quer dizer, temos que nos unir, a população ajudar a polícia, para que a polícia possa ajudar a população. Polícia sozinha, sem o apoio da população, não faz nada, porque depende das câmaras, do sujeito, depende da informação, né? A união da população com a polícia que dá esse bom resultado que a polícia tem tido nesses mais de 200 anos aí de trabalhos prestados. É isso que eu te digo, Fel, foi um dos avanços da Polícia Civil, uma coisa que a gente conseguiu fazer, e não é com o intuito de tornar a polícia elitista, não, muito pelo contrário. Mas é uma forma de você qualificar o servidor. Hoje, para você entrar nos cargos de investigação, né, o inspetor, o delegado, o oficial de cartório, a pessoa necessariamente tem que ter nível superior, formação de nível superior. No caso específico do delegado, em direito. Né? Nos demais cargos, não precisa ser necessariamente de direito, embora direito fosse recomendável, porque a gente lida com o direito o tempo todo. Mas na minha equipe eu tenho professor de letras, professor de história, eu tenho odontólogo, tenho fisioterapeuta. A maioria deles é de profissionais do direito, advogados, né? Quer dizer, bacharéis em direito. Mas eu acho que nesse sentido é uma forma de você ver que o policial civil é qualificado. Entendeu? É muito importante isso também, não menosprezando quem não é, mas a pessoa com preparo, ela tem condições de atender melhor, de
ter conhecimento das leis é muito Não, de importante. modo nenhum eu quis desprezar quem porventura não tem o nível superior. O nível Só que eu superior estou dizendo fundamental, que é uma forma... fundamental para dar um bom atendimento, né? Só que é uma forma que o Estado tem de que o servidor se qualifique sem ônus para o Estado. Não é o Estado que pagou isso, ele pagou, foi lá, estudou e tal, se formou e hoje ele exerce uma atividade sendo uma pessoa de nível Você superior. está usando o nível superior em nosso benefício. Nós precisamos das pessoas que tenham conhecimento para poder nos defender, na verdade. É o que a gente espera. Nos orientar. E vocês estão conseguindo segurar com competência, com tecnologia, na verdade? É aquela velha história que a gente diz, né? Você vê, hoje o grande flagelo é a droga. Por que tem tanta droga em Friburgo? Por um motivo muito simples. Friburgo é uma cidade consumidora. Lamentavelmente a gente é obrigado a admitir isso. Entendeu? Ou seja, a droga, é como todo negócio, ela só é oferecida porque existe quem compra. Existe demanda, que cada um de nós, portanto, também procure ver que é fundamental fazer a sua parte em relação a essas questões. Não é? Não só denunciando, mas também se empenhando para que isso não ocorra. Seja dentro da sua casa, não é? Eu acho que o país chegou num ponto que eu sempre digo, cada um tem que fazer a sua parte. Eu sou um artista, faço a minha parte, entendeu? O policial faz a parte dele, cada um tem que fazer a sua parte, não se preocupar com o que o outro está dando opinião. Se você for correto, honesto, humano, educado, você já está fazendo uma grande coisa. Você sabe, Felga, tem muita gente que vai à delegacia e chega lá, se vê com problema com o filho, e que chega lá e diz assim, ah, doutor, eu não sei mais o que eu faço com meu filho. Foi nem eu, né, minha senhora? Eu sei o que eu faço com os meus. Agora, como é que eu vou educar seu filho? A polícia não está aqui para educar. Educar nesse sentido, educação formal, educação de família, de origem. Logicamente que a polícia pode exercer um papel educativo, divulgando, difundindo, orientando. Agora, se uma mãe chega para mim e diz que não sabe o que fazer com o filho dele, definitivamente não é na polícia. Procura um psicólogo. Não é você que vai educar, né? Não sou eu que vou educar. Quer dizer, cada um também tem que ter o seu empenho e fazer o seu papel. Infelizmente, a gente tem que reconhecer que às vezes a pessoa não foi educada, então ela não sabe educar. Na verdade, a gente teve sorte de ter tido uma boa educação, ter um berço. Isso é uma coisa que a gente já traz de família, na verdade. Eu tive uma excelente família, meus pais, meus avós. Eu tive essa sorte, a felicidade de ter sido bem orientado. Você também é a mesma coisa. Agora, infelizmente, tem muita gente que não teve essa educação e ele não sabe passar isso para os filhos, na verdade. Então, cabe às vezes ao Estado dar uma escola melhor. Né? A gente tem que ajudar a solucionar isso. E a gente fazendo bem, a gente vai estar ajudando de alguma maneira, não é verdade? Então, o povo friburguense tem que fazer o bem. O povo friburguense é muito bom. O povo, de uma forma geral, é muito bom, mas aqui em Friburgo, realmente, desde o primeiro momento que eu pisei em Nova Friburgo, eu me senti em casa. Em determinado momento... Você chega em Friburgo, não sai daqui mais, você sabe disso. Né? Eu acho que deve ter alguma coisa aí feitiço, aí uma mágica. As pessoas vêm para Friburgo e não vão embora mais não. Eu já tive chance de morar em países no exterior, convite, eu falei, eu não saio de Friburgo não. Depois que eu vim para Friburgo, eu cheguei a residir um período no Rio. Mas é porque profissionalmente, naquele momento, o Rio de Janeiro me dava uma maior visibilidade, coisa e tal. Mas depois de 10 anos, teve um dia que eu cheguei e falei, chega, é hoje. Aí voltei. Aí na hora que eu voltei, eu falei assim, rapaz, como é que eu consegui viver tanto tempo assim fora? Eu sempre faço questão de entrevistar, conversar com pessoas que vão trazer algo de útil aí para a população, informação, na verdade, assuntos de interesse mesmo da coletividade, né? Porque já tem outros programas que tratam de outros assuntos, futebol, isso, aquilo, e eu prefiro pegar uma pessoa que vai dar alguma explicação, alguma coisa útil, passar informação, que é o seu caso aí, com a Polícia Civil, colocar aí a Nova TV, o Felga, seu amigo, sempre à disposição da Polícia Civil, a hora que precisar, é só estralar o dedo que a gente faz questão de colaborar com vocês, e em agradecimento, né, a segurança que vocês nos dão, a tranquilidade de viver numa cidade ainda muito tranquila, né? Tem que agradecer muito à Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, quer dizer, esses órgãos que estão aí se sacrificando, né,
em prol de uma comunidade, e a gente tem que ser muito grato a vocês. Na verdade, sou eu que agradeço a oportunidade, o espaço que você nos cedeu aqui. Nos cedeu, eu digo, a Polícia Civil, né? Para que a gente possa realmente falar sobre polícia, discutir assuntos e mostrar à população que a Polícia Civil de Nova Friburgo, né, do Estado do Rio de Janeiro, de modo especial 151 ADP, está à disposição. No momento que você quiser me chamar, a agenda às vezes é um pouco complicada, mas a gente sempre dá um jeitinho. E aproveitar aqui a oportunidade de, em nome do chefe, do secretário da Polícia Civil, de todo o policial, agradecer a você a homenagem que você fez lá. Aquele monumento belíssimo, não é? Que fez com que você não sabe o quanto aquilo foi importante para nós. Você talvez não mensure. Foi uma coisa muito simples, mas foi feita de coração, entendeu? Porque a gente só pode trabalhar, botar a mão onde a gente alcança. Se dependesse de mim, teria feito uma coisa muito grandiosa. Não, aquilo ali... Né? E você vê o seguinte, eu tive no Louvre, o quadro mais visitado no Louvre é um dos menores. Desse tamanho. Não é questão de uma coisa imponente, né? Não. Eu já vi cidades aí com dinheiro de Petrobras, com monumentos gigantescos, mas é diferente, é dinheiro público. E as nossas homenagens não são feitas com dinheiro público. O dinheiro público é para aparelhar a Polícia Civil, para aparelhar o Corpo de Bombeiro, para aparelhar a Polícia Militar, não é dinheiro para homenagem. A homenagem é coisa que a gente faz de coração, não é uma coisa comercial, ninguém ganha dinheiro com isso. Os colegas até... Aquilo é uma doação. Os colegas até ficaram invejaram no bom sentido, né? Porque cada um deles gostaria de ter na sua cidade. Pois é, eu se pudesse eu fazia uma, mas infelizmente mas eu digo, a luta é difícil. Isso é para mostrar que Friburgo é uma cidade diferenciada. Friburgo mesmo, todo dia na rua, sempre alguém para, você esqueceu da gente, nós estamos... Olha, rapaz, eu se fosse milionário, rico, eu tirava do meu bolso e fazia isso tudo, mas infelizmente eu não tenho dinheiro para fazer por minha conta. E eu já estou há 10 anos pedindo, eu já chego, você já sabe, então pega um cadinho aqui, nem irmã doce, cadinho ali, porque é mais fácil às vezes você pegar um pouquinho de cada um do que muitos de um só. Então às vezes você vê minhas placas, aí tem um monte de nome, já tem nome de pessoas que não me ajudaram, mas ajudaram anteriormente, vão me ajudar no futuro, quer dizer, eu tenho que estar levando isso de uma maneira difícil, mas prazerosa. Eu tenho ideia da felicidade que o dia que a Pedreco me autorizou, eu falei, preciso fazer um negócio lá na Polícia Civil, faz aí, pronto, rapaz, que alegria. Conseguiu apoio, vou fazer, aí pego o pedaço de terra, tal, simples, mas eu consegui fazer. E você sabe o que foi mais importante para nós, além da sua homenagem em si, que como você próprio disse, é a homenagem da cidade, foi o comparecimento das pessoas. Verdade. Espontâneo, entendeu? Todas as lideranças políticas, o rapaz da empresariais. Foi lá, o Adelino, falou, olha, eu fui lá, mas não tinha onde parar o carro, estava lotado. Olha, foi um evento maravilhoso. E o secretário da polícia veio, o subsecretário, que é daqui de Friburgo, enfim. E todo mundo saiu daqui maravilhado. Você vê que os troféus, eu pego ali uma sobra de pedra de mármore na marmoraria, peço o cara helicóptero daquela sucata, aí vou no Daniel da Vila, ele faz uma plaquinha para mim, quer dizer, é tudo feito à mão, tem um pedreiro que me ajuda, quer dizer, é uma doação realmente. O valor que eu acho que eu considero do nosso trabalho é exatamente isso. Ninguém ganha um tostão, até porque eu acho que o dia que um ganhar, acaba. Porque o outro vai querer também, eu também vou querer, então é melhor ninguém ganhar. Vamos doar, não é verdade? Não, e é isso que a gente agradece aqui, mais uma vez, reitero aí o agradecimento, me coloco à sua disposição, à disposição da população, né? Estamos aí sujeitos a sugestões, a críticas, mas o que eu digo e repito, ou seja, a melhor maneira de fiscalizar a polícia é confiando nela. Problemas não solucionados, quer dizer, a gente está aí à disposição também, Nova TV, mais uma vez eu sou amigo Felga de Moraes, sou humilde de colaboração, né? E a Nova TV, nós temos aqui uma equipe maravilhosa que está sempre preocupada também com os assuntos policiais. Eu vejo sempre a Nova TV aí, as ocorrências, as informações, né? O Wendel que está aí trabalhando, o Patrick, Marconi, quer dizer, Felga e outras pessoas estão à disposição das autoridades, das pessoas que estão trabalhando por nós. Agradeço muito aí a sua presença. Eu que agradeço. E eu fiquei muito feliz aqui. Saiba que você
Aqui na Nova TV o senhor tem muitos amigos, viu? As pessoas, quando eu falei que ia trazer o senhor aqui, ficaram muito felizes e com a certeza de que daria a Nova TV um bom programa, uma boa audiência e com certeza bons frutos, as pessoas vão comentar, vão elogiar, porque o Dr. Henrique Pessoa é uma pessoa que merece o nosso respeito, né? E a nossa admiração. Muito obrigado, doutor Henrique. Bom dia a todos.